A Comissão de Segurança Pública do Senado aprovou o requerimento apresentado por Sérgio Moro para ouvir a venezuelana Maria Corina Machado. A política é líder da oposição de Nicolás Maduro e foi impedida de concorrer às eleições do país vizinho pelos próximos 15 anos. Maria Corina deve ser ouvida em agosto pela comissão que pretende debater a democracia, liberdade e garantias individuais e os reflexos da instabilidade na Venezuela para a segurança pública. Vou começar com você, Carol Corimbaba, representante feminina dessa mesa. Olha, eu vou te falar, primeiro de tudo, olá, meus amigos, muito bom estar aqui de novo. Olha, que mulherzinha, como diz minha mãe, que mulherzinha peituda, viu? Corajosa, porque se a gente for ver o cenário que ela está enfrentando lá na Venezuela, na verdade, que ela enfrenta há muito tempo, porque esse processo vem desde 2015, né? E o motivo é inconsistências na declaração de bens. Imagina a inconsistência na declaração de bens do próprio Maduro, né? Mas imagina o que ela enfrenta ali na Venezuela, né? Porque o que dizem é que é uma narcoditadura, ou seja, é totalmente baseada no crime de venda de drogas. Uma mulher ir lá enfrentar, se colocar como oposição, ela realmente é muito corajosa, né? Agora, o que eu acho? Acho que alguns tempos atrás eu falaria que ia ser só mais para inglês ver, um showzinho, que era bom a gente focar nos problemas realmente do povo. Mas hoje em dia a gente tem que lembrar o que é democracia, porque agora está se falando que democracia é relativa, né? Que foi o que Lula falou. E isso é muito preocupante, porque, ou seja, ela é relativa, ela é o quê? Ela é o que os ditadores que Lula apoia falarem. Então, assim, claro que vai ser uma espetacularização ali com ela, mas eu acho necessário, assim, a gente bater no ponto do que é democracia, que a gente não pode deixar a nossa democracia ser relativa e que a gente tem que focar, sim, em sermos uma democracia plena aqui no Brasil. Vamos ver se ela vai trazer uns relatos importantes, né, da Venezuela. Perfeito, Carol. E, Negão, essa democracia relativa que o Lula citou está se fazendo presente lá na Venezuela e agora há 15 anos ela pegou sem poder disputar umas eleições. É, no mínimo, um absurdo, né? Essa comparação do que é relativo e o que não é relativo para o Lula. Não é, no mínimo, um absurdo. E o pessoal anti-horário, que eu gosto de falar, gosto de dar esse apelido, pessoal anti-horário, eles têm um problema muito sério quando se trata das ditaduras de esquerda. Não é só o fato de admitir que é uma ditadura, é admitir que naquele lugar não existe democracia, não existe eleições limpas, não existe ali o peso igual para os dois candidatos. O que está acontecendo aqui com a Corina é exatamente o que a gente já vem falando há muito tempo. O Lula entende que a Venezuela é uma democracia. O Lula entende que o Maduro é, sim, um ditador, não só ele, como os outros. O grande problema é a narrativa e é impressionante o quanto é difícil sair desse trilho, que parece que eles são grudados a esse trilho e não pode admitir, não pode fazer uma autocorreção, entendeu? De admitir, de tentar resolver. Não, muito pelo contrário. O próprio presidente, recentemente, dando entrevista para uma rádio gaúcha, disse que qualquer coisa, o próprio locutor poderia ir lá, que ele ia poder ver que lá acontecem eleições, tudo direitinho. Quando o locutor diz para ele que ele já foi preso 3 anos atrás, na mesma Venezuela que o Lula está convidando ele, o Lula desconversa, entendeu? Porque esse é o jeito de todo anti-horário. Não, eles parecem que são proibidos de admitir que existe não só essa ditadura, como outras também. Milagre que nessa hora aqui não tentaram colocar o Bolsonaro de alguma forma. Mas pode apostar que quando Corina chegar aqui, alguém vai falar, mas e o Bolsonaro? Entendeu? Olha só, Pepe, depois de declarar que a Venezuela tem, no caso, mais eleições do que no Brasil e que o conceito de democracia é relativo, como nós já dissemos aqui, o presidente Lula admitiu que o país de Nicolás Maduro tem problemas. Olha só, a fala de Lula aconteceu durante a cúpula do Mercosul. Vamos ouvir. Y
com relação à questão da Venezuela, gente, todos os problemas que a gente tiver de democracia, a gente não se esconde dele, a gente enfrenta eles. Sabe, eu não conheço pormenores do problema com a candidata na Venezuela, não conheço pormenores, sabe? Pretendo conhecer. Eu tive com o Papa Francisco agora e assumi o compromisso de falar com o Daniel Ortega na próxima semana a respeito da disputa lá com os setores da igreja. Naquilo que a gente puder contribuir, quem tiver relação, sabe, quem puder dar um palpite, quem puder conversar, nós temos que conversar. O que não pode é a gente isolar e a gente levar em conta que apenas o defeito está de um lado, os defeitos são múltiplos. Então nós precisamos conversar com todo mundo. Felipe Monteiro, meu amigo, você conseguiu entender o que o presidente falou? Ô Felipe, deixa eu só fazer deixa eu só ajudar o Felipe aqui, que ele tá rindo porque ele sabe o que eu vou falar. Há pouco tempo aqui no Linha de Frente, a gente teve essa conversa aqui também, onde o Felipe falou que lá na Venezuela já estavam para acontecer as eleições e tudo seria direitinho, a gente ia poder ver como que seria lá. Então, toca a bola pra você agora, Felipe. Boa, amigão. 15 aninhos que ela não vai poder concorrer. Boa. Haverá anistia nesse caso pra ela, será? Não, primeiro assim, vamos lá. Primeiro, foi a primeira manifestação pública. Calma, Pepe. Dá boa tarde pros nossos amigos que te amam. Boa tarde, meus amigos. Eu desestabilizei. Boa tarde, meus parceiros. Fala oi pra todo mundo, Pepe. Todo mundo gosta muito de você. Não gosta nada. Eu sou a pessoa mais odiada. É nada. Ainda mais querido da Jovem Pan. Você conhecer seu jeitinho de ursinho puff, aí você puxa todo mundo. Ursinho puff. Começou a gordofobia agora da gente. Não! Olha aí. Não fala. Você sabe que eu te amo, não fala isso. Vamos lá. Tô brincando, Rodolfo. Foi a primeira manifestação pública do Lula que reconheceu que a Venezuela tem problema, né? O que aconteceu com a Maria Corina Machado foi um absurdo. Foi tão absurdo que o próprio Partido Comunista da Venezuela se manifestou contra a cassação da possibilidade dela disputar as eleições na Venezuela. Ou seja, até o Partido Comunista da Venezuela fez uma manifestação contrária à inabilitação dela, né? E para vocês entenderem aí de casa, né, a Maria Corina Machado, ela foi inabilitada por meio de uma decisão de um órgão administrativo do governo da Venezuela. O ministro da Venezuela, né, que é o controlador geral, declarou que a Maria Corina teria apresentado a declaração de bens dela de forma equivocada. Ou seja, só dá para cassar mandato, inabilitar candidatos em uma democracia séria por meio de decisão judicial, não decisão administrativa, porque a decisão administrativa você está usando o instrumento do governo para perseguir o seu rival político. Então, assim, é um absurdo que aconteceu na Venezuela. O Negão tem toda a razão aí quando ele coloca que a esquerda tem um problema de apontar o dedo e reconhecer problemas em ditaduras de esquerda, né? Porque todo mundo sabe que há ditaduras na Venezuela, em Cuba, na Nicarágua, não é? E tem esse problema de reconhecer. Agora, um ponto importante, Negão, respondendo a tua pergunta, né? A própria Maria Corina, na entrevista que ela deu recentemente, ela falou que o Brasil pode ter um papel, sim, de intermediador e de negociador para ter eleições limpas e justas na Venezuela, né? Então, ela própria reconheceu que a aproximação do Brasil com a Venezuela foi bom para a democracia de lá, sim, não é? Então, pela primeira vez, você vê que o Brasil está certo em se aproximar. O problema é a forma que o Brasil se aproxima da Venezuela. Eu sou contra, por exemplo, o Brasil estender tapete vermelho para o Maduro, receber o Maduro como se fosse um líder internacional respeitável, mas a aproximação do Brasil com a Venezuela é algo que a gente tem que aplaudir, é algo salutar. E não é só com a Venezuela, tá? Qualquer outro país que se aproxima do Brasil na intenção de melhorar o seu país, de melhorar as suas importações e exportações, será muito bem-vinda aqui. O nosso problema aqui nunca foi, de fato, com o povo venezuelano. Exato. Sempre foi da forma como o Maduro foi recebido aqui. Essa é a grande questão. Agora, se lá na Venezuela eles estão entendendo que essa proximidade do Brasil foi ótimo, foi benéfico, parabéns. Nós vimos agora uma líder de direita, sabe, ser impedida de concorrer às eleições pelos próximos 15 anos. Ou seja, a direita também lá começou a fazer barulho. E olha só, Diego, em entrevista ao jornal O Globo, uma das principais opositoras do regime de
Nicolás Maduro, a ex-deputada Maria Corina, como nós estamos falando aqui, disse que a oposição de Lula sobre a Venezuela é, entre aspas, inadmissível. Inadmissível. Ela ainda afirmou que a atitude do presidente prejudica a credibilidade do Brasil para, eventualmente, atuar como facilitador no processo de negociação entre Maduro e a oposição. Bom, mais ou menos o que a gente acabou de falar. Exatamente, Rodolfo. Primeiramente, saudações para você, saudações Carol, Pepe, Negão e toda a nossa audiência aqui da Jovem Pan. E olha só, meu pai sempre me disse, Rodolfo, que existem... desculpa, eu tô na câmera errada. Aí eu não tenho câmera errada, é só para dar uma dinâmica aqui. Você tá na 6. Mas vamos lá. Meu pai sempre me disse, gente, que tem duas formas da gente aprender as coisas. Uma é observando o que acontece com os outros e a outra é sentir na pele. Nós temos hoje uma oportunidade de ver tudo o que está acontecendo na Venezuela. E tudo o que está acontecendo lá prova o que para nós brasileiros? Que nenhuma ditadura se implanta chutando a porta e dizendo assim, olha, agora a partir de hoje isso daqui é uma ditadura. Não, vamos descredibilizar os nossos opositores, vamos tomar conta aqui, cooptar todo o nosso judiciário. E tudo isso é feito com o amparo da lei local. A gente muda a lei, a gente coloca os nossos juízes e depois a gente transforma isso aqui numa ditadura sob um rótulo de democracia, que é o tipo de ditadura mais perigoso que existe. Esse problema que a principal opositora do Maduro está enfrentando lá e é visto aqui no Brasil pelo nosso presidente, como ele mesmo disse, como uma forma relativa de democracia. Então, o que o Lula está querendo dizer e o que os apoiadores do Lula estão ratificando? Que, de fato, se isso vier a acontecer aqui no Brasil, nós também seremos uma democracia relativa. É claro que o Brasil teria um papel fundamental, como o PP colocou aqui, de acompanhar as eleições venezuelanas, de certificar até para toda a comunidade internacional que lá de fato existem eleições democráticas, mas não é o que nós observamos. Nós vimos agora nessa sonora do Lula ele chamar o problema da Nicarágua com a Igreja Católica de alguns problemas com setores da Igreja. Sabe o que são alguns problemas com setores da Igreja que ele está dizendo? É a perseguição de padres, é a prisão de padres que fazem oposição às violações de direitos humanos que acontecem lá na Nicarágua. Então, essa relativização de tudo é a forma como uma ditadura se implanta por baixo dos panos, na surdina, como pouco a pouco, a conta-gotas, nós vamos perdendo os nossos direitos e liberdades fundamentais. E não se enganem, esse processo está mais próximo do que nós imaginamos aqui no Brasil. E olha só, quando a gente coloca essa palavra relativo, né, e a gente coloca na expressão, nas orações, na frase, nós colocamos sempre em um problema. A Cracolândia, estão relativizando muito a Cracolândia. Os assaltos, estão relativizando muito os assaltos. Nós não podemos colocar como relativismo a democracia, porque ela não é um problema. Você concorda comigo, Pepe, no que eu estou falando? Quando o Lula fala que a democracia ela é relativa, o que ele quis dizer com isso? Rodolfo, assim, eu já li e já vi muita discussão acadêmica relacionada com o valor universal da democracia. Esse é um debate que a academia faz já tem algum tempo, dizendo que o valor da democracia ocidental não é reproduzido no Oriente. Por exemplo, a democracia imposta dos Estados Unidos no Iraque não deu certo. No Iraque funcionaria muito melhor em relação às instituições uma ditadura sunita, né? Por exemplo, a questão da China. A China, por exemplo, considerando a formação do governo chinês, né, que sempre foi historicamente o cidadão em prol do Estado, né, isso desde lá atrás, com o filósofo Confúcio, né, que criou essa teoria, também ali não dá para falar que ele é uma ditadura, né? Mas quando o Lula fala essa frase, ele fala no contexto ocidental, né? Nós estamos no Ocidente, né? A Venezuela, por exemplo, o valor que nós prezamos de democracia é o mesmo, né? Então, o Lula realmente foi infeliz nessa palavra. Ele não quis falar da discussão acadêmica que eu vejo muito clara durante muitos anos sobre esse assunto. Não, mas ficou, que eu queria pegar. Ficou claro. Certamente o Lula não estava falando desse estudo acadêmico, Pepe.
Ele tá Você foi profundo, demais como um bom advogado de defesa. Você é um advogado de esquerda muito preparado, muito letrado. Um ótimo advogado. O Lula, Ocidente, muito embora seja o presidente, ele ainda é aquele cara, enfim, sem cultura, sem estudo, sem preparo. Mas agora eu vou fazer provocação. A maior democracia do mundo, a escolha do presidente é feita de forma indireta. Estados Unidos. Estados Unidos. Isso é relativismo. Eu acho que uma coisa que a gente tem que se atentar aqui também é o seguinte. O próprio Felipe falou lembrou que a Corina, ela foi impedida pela Controladoria Geral da República. Não, ela foi impedida pela Controladoria Geral do Maduro. Lá é uma ditadura, então não tem separação. A grande diferença hoje entre o Brasil e a Venezuela é que aqui a Controladoria Geral da República é a Controladoria Geral da República. O STF, ele é o STF, ele não é o STF do Lula. Lá, o STF é do Maduro, o Exército é do Maduro, a polícia é do Maduro, tudo lá é do Maduro. Essa é a grande diferença, entendeu? De uma ditadura. E outra, El Salvador está no mesmo passo. Eu sei que muita gente de direita aqui olha para El Salvador, acha lindo aquelas imagens. E o presidente bota aquele monte de traficante, um seguido do outro, assim, e acha aquilo maravilhoso. Eu sempre falo, gente, ele é um ditador. Ele está passando a imagem que para ele é melhor, que foi escolhida a dedo. Entendeu? Então a gente tem que ficar de olho nisso daí também, porque tanto para um lado, caindo para uma ditadura para um lado, quanto caindo para o outro, o destino é Venezuela, o destino é Maduro. Negão, e olha, se a gente for ver esse cenário que o Negão colocou aqui, as eleições na Venezuela, a gente não pode esquecer que é ano que vem já. E será que a gente pode realmente esperar eleições livres, com participação popular? Tem que ser um conjunto de ações que vão levar à democracia, né? Porque, por exemplo, a China, como o PP falou aqui, é uma ditadura de um partido só, mas tem uma ampla participação popular, talvez até mais do que o Brasil, mas é uma ditadura, é um partido só. Então não é só um fator ou outro que vai levar. Agora eu acho que a Venezuela está bem distante da eleição que vem, inclusive ela ser analisada, a eleição em si ser analisada por um organismo externo, independente, não sei se só o Brasil, mas uma cúpula internacional, para ver se de fato está seguindo as regras e as leis, né? Eu acho um pouco difícil as eleições que vêm serem democráticas, com participação popular e tudo mais que precisa para o país se virar democrático. Mas uma coisa que eu acho, por isso que eu acho que o Brasil pode ter um papel importantíssimo nas eleições do ano que vem na Venezuela, é que na última eleição o Maduro quase perdeu. Né? Teve 60%, 50 e poucos % do voto. Se não perder. Uma maioria assim bem estrangulada, né? E a gente vê no contexto da Venezuela atual a base social do chavismo se ruir. Você vê, por exemplo, aquelas pessoas que eram chavistas mesmos terem uma contradição em relação ao governo atual. Então, a tendência realmente é o Maduro perder as eleições do próximo ano. Óbvio, né? Porque o Chaves estava aqui, veio o Maduro, o voto, nós sabemos que ele é migratório, migrou-se o voto para o Maduro e agora as pessoas cresceram, as pessoas estão passando pela Venezuela. Qual a forma mais fácil do Maduro não perder as eleições? Não, mas uma coisa que eu acho é o seguinte, uma coisa importante que eu acho que a gente tem que levar em consideração é que não há possibilidade, mesmo tendo eleições limpas na Venezuela, de ter a transição governamental sem ser algo negociado, né? A própria Corina Machado, ela já legitima e quer negociar com Maduro, né? Então, ou seja, a própria opositora da Venezuela, ela não é a favor, não é contra parar o diálogo com Maduro, é a favor do diálogo, a favor de negociar as eleições e tal. Uma boa direita. Então, claro. Então o Brasil também tem que fazer parte desse processo, né? Porque o Brasil tem voz, o Brasil é ouvido dentro do Mas no governo caso Maduro. dela é a barata negociando com a bota. Oxi. É exatamente tem que fazer. porque é a barata negociando com a bota, porque o Maduro, ele é o ditador. Mas Ele é o Brasil dono vai do equilibrar. país. Aí A gente aqui está discutindo uma democracia, está discutindo que vai ter eleições limpas na Venezuela, quando na verdade a gente está discutindo um país que é ditatorial. A gente não pode medir com a mesma régua do Brasil. É isso que as pessoas têm que entender. A gente está medindo com a mesma régua do Brasil. A Corina foi lá e está disposta a negociar com o Maduro. É a barata negociando com a bota. É o Maduro que manda em tudo lá. Só em complemento, Negão. Só em complemento, bem rapidamente, nós não podemos esperar essa predisposição do Lula em agir realmente como um fiscalizador dessas eleições, até porque nas suas próprias declarações ele diz que a Venezuela é uma democracia plena, uma democracia relativa, mas uma democracia. Que tem mais eleições. Ele não reconhecer que é uma ditadura. Senhores, nós vamos aguardar cenas dos próximos capítulos dessa novela venezuelana.